Mateus capítulo 5, versículo 6. E diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Amém. A palavra aqui vem do verbo grego penião, que significa estar necessitado, sofrer de fome profunda. E a outra palavra é de pissão, ou de pissal, que significa sede de verdade. Os que têm fome e os que têm sede, eles serão saciados, eles serão felizes. Se alguém não tem fome e sede de justiça, essa pessoa que se diz ser servo de Deus, seguidor de Jesus Cristo, ela deve se perguntar se ela realmente é cristã, se ela realmente segue a Jesus Cristo, se ela foi convertida por Jesus Cristo. Ao examinar essa parte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nós caímos num estudo de um irmão nosso que Deus já o recolheu. O nome dele é John Stott. Ele dizia que essa justiça trata de uma justiça legal, moral e social. Justiça legal trata da sua relação com Deus. A justiça moral trata do seu caráter. E a justiça social trata da sua relação com o próximo. Ou seja, a justiça legal vai tratar da sua relação com Cristo, e também aqueles que querem se reconciliar com Deus. Justiça moral é para as pessoas que desejam andar em santidade, pureza e piedade. E justiça social, alguém que busca a liberdade de toda a opressão dos direitos civis. Justiça nos negócios, honra no lar e nos relacionamentos familiares. Em primeiro lugar, a justiça legal, a nossa justiça perante Deus, a harmonia com Deus. Quando nós vamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, nós vemos que a Bíblia trata que todos os homens pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que ame a Deus. Quando Jesus se assentar no trono dele, ele julgará o mundo, ele julgará as nações. Jesus, ele julgará o meu, o teu pensamento, a minha, a tua omissão. Ele julgará o meu andar, o meu falar, o teu andar, o teu falar. Ninguém será justificado por obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus Pai envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós numa cruz, e assim temos liberdade e somos libertos da condenação eterna. Somos libertos dos nossos pecados, somos libertos da culpa do pecado, fomos justificados. Porém, entretanto, nós recebemos uma nova mente, um novo coração, uma nova natureza em Cristo. Mas nós caímos em pecados ainda. Entristecemos a Deus e o seu Santo Espírito. O que é esta justiça que Jesus fala aqui? É quando você deseja ardentemente implantar essa justiça na sua vida diária. Aquele que ama a justiça, ele ama a santidade, ele ama a obediência, ele ama a fidelidade, ama a pureza, ele ama a Deus.
E quando essa pessoa comete algum pecado e percebe que está no pecado, ela chora por esse pecado. E ela fica angustiada, ele fica angustiado, ele sente amargura. Lembra que nós tratamos nas outras pregações sobre uma escadinha, é uma escada, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sobre isso que Jesus está falando aqui. O que é a justiça social? Em segundo lugar, o mundo ele é complexo, ele é injusto. Nós vivemos num mundo que o culpado é inocente e o inocente é culpado. Vivemos num mundo que as pessoas usam o nome de Deus para se eleger a uma presidência, usam o nome de Deus para fazer qualquer coisa e de Deus essas pessoas não têm nada. Vivemos num mundo onde os homens matam, estupram e eles são inocentados por isso, eles não são presos por isso. Vivemos num mundo onde as pessoas que são inocentes são presas. Vivemos num mundo onde as pessoas são presas sem provas. Esses dias nós estávamos assistindo sobre vários casos. Passavam os casos de serial killers, entre outras pessoas. E muitas pessoas eram presas, mesmo sendo inocentes, mesmo não tendo prova contra elas. É esse o mundo que nós vivemos. Nós temos outro exemplo também. Vamos dar exemplo o Felipe Heiderich. Ele foi um pregador, foi o pastor mais novo da presbiteriana. Eu não concordo com a teologia dele. Eu acho que a teologia dele desvia as pessoas. Mas o que ele passou na vida dele, o que a ex-esposa dele fez contra ele, que ele foi preso por ser acusado por pedofilia, não está escrito. Ele passou de 3 a 5 anos sofrendo humilhações, injustiças da parte dos homens. Injustiças e mais injustiça. E prenderam ele sem ter nenhuma prova. Trancaram ele num manicômio e ele sofreu muita injustiça lá dentro. É essa injustiça que nós vemos no mundo, é essa injustiça que nós vemos diariamente no nosso mundo. O que é ter fome e sede de justiça social? A pessoa que tem fome e sede de justiça social, ela abomina o mal. Essa pessoa ela ataca a corrupção. Essa pessoa ela defende os oprimidos. Essa pessoa ela deseja que as leis justas sejam estabelecidas. Ele ora ao Pai Nosso e ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele aceita. Essa pessoa realmente aceita a vontade de Deus. Isto é ter fome da justiça social, da justiça que Jesus fala aqui. Nós vemos que o cristianismo ele lutou bravamente sobre direitos de crianças e mulheres. O cristianismo foi uma das primeiras religiões a dar voz às mulheres, a escravos. E nós temos que entender que há relatos bíblicos que a primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi uma mulher. A primeira pessoa que ele falou que eu sou o Cristo, eu sou o Messias, foi uma mulher também. E muitas pessoas tentam distorcer, falando que o cristianismo tira o direito das pessoas. Mentira. Mentira. Isso é totalmente mentira. Quando Jesus fala, na boca de Paulo, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo, as pessoas se assustam e as feministas de hoje em dia querem lutar contra isso. E ele fala para os maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e assim deu a vida por ela. Como que Cristo amou a igreja? Servindo a igreja, dando a vida pela igreja, ajudando a igreja, salvando a igreja. As pessoas têm distorcido cada vez mais o que é justiça. As pessoas têm distorcido mais cada vez, dia após dia,
o que são direitos verdadeiros. Que fome e que sede é esta? Antes de entrarmos nessa parte, antes de entender realmente o que é sede e fome de justiça, o que Jesus está falando aqui, em primeiro lugar, nós temos que entender que um morto não tem apetite. Um morto não fala, um morto não pensa, um morto não tem necessidade, um morto não come e não bebe. Só quem é vivo tem fome e sede de justiça. Se você não tem vontade das coisas de Deus, questione a sua salvação. Se você não tem vontade de orar, se você não tem vontade de buscar Deus, se você não se preocupa, não passa nenhum resquício em você sobre isso, questione a sua salvação. Em segundo lugar, a falta de apetite, eu estou falando isso aqui espiritual, tá? A falta de apetite pode ser uma doença. Eu lembro que quando eu tive começo de infarto, eu não tinha fome, eu estava doente, todo o meu corpo tinha sido atingido, então eu não conseguia comer, eu não conseguia beber, eu não conseguia caminhar direito, precisava de ajuda. Passando isso para o espiritual, quando muitas das vezes nós não temos apetite espiritual, nós podemos estar doentes. Essa semana a Lia mandou uma mensagem no nosso celular falando sobre que determinados animais matam uma certa quantidade de pessoas no ano. E o animalzinho menorzinho de todos, ele seria um mosquito, né? Às vezes até um vírus, né? Hoje em dia nós vemos um vírus, é o que mais mata. Trazendo isso para o contexto espiritual, o que mais mata o cristão hoje são pecados pequenos, pecados que ninguém vê. É o que tira o nosso apetite, é o que nos deixa doente. A pessoa começa assim, ela começa seguindo saudável, ela começa seguindo, desejando as coisas de Deus, e ela vai entrando no não tem problema, não tem problema, não tem problema, quando menos vê, ela fica doente. E é como Paulo fala, aí o pecado traz a morte. Muitas pessoas elas estão doentes, com falta de apetite da palavra de Deus, com falta de apetite de falar com Deus. Em terceiro lugar, a falta de apetite pode ser que você não esteja morto espiritual, pode ser que você não esteja doente, mas você seja uma criança espiritual. Já viu uma criança? Ela fica se entretendo com brincadeiras e coisas fúteis por aí. Nós observamos o Dudu, ele fala, brinca com coisa que para nós não precisamos brincar, certo? Mas para trazer o Eduardinho para ele comer é um sacrifício, sabe? Come, você tem que comer, é difícil ele comer, né? E muitas das vezes nós somos assim espirituais. Tem muitas pessoas que são assim espirituais. Elas vão brincando por aí, vão brincando. E elas não sentem vontade de comer porque elas estão entretidas espiritualmente com outras coisas. Isso é perigoso, isso é perigosíssimo. Isso é imaturidade espiritual. Muitas das vezes Paulo falou para Coríntios, vocês são crianças espirituais. Tem pessoas que se nós der um pedacinho de carne, ela engasga e morre. Por quê? Porque ainda está tomando leite. Nós temos que tomar cuidado, cara. Imaturidade espiritual. Em quarto lugar, a má alimentação. Nós precisamos comer todos os dias. Prestem bem atenção nisso, nós precisamos comer todos os dias. De 3 a 4 vezes no dia. Eu não sou nutricionista, eu não sou médico, mas nós precisamos comer de 3 a 4 vezes no dia, de 3 em 3 horas. Isso é uma receita básica. O que não entra na minha cabeça é alguém achar que essa pessoa pode se alimentar uma vez na semana com oração e Bíblia.
Isso não existe. Isso não existe. Contexto atrás também, algumas semanas, meses atrás, houve a Santa Ceia de determinada igreja. Eu até conversei com a Carol e falei, uai, a pessoa fica o ano inteiro sem ir para a igreja. Ela acha que a comunhão com ela vai se transformar através de um vinho e do pão. Não, isso não existe. A pessoa fica a semana inteira fazendo tudo o que não deve. Quando eu falo que fazendo o que não deve, eu não estou falando de pornografia. Eu não estou falando de ficar olhando coisas terríveis por aí. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de conversar coisas horríveis com outras pessoas. Não estou falando disso. É fazendo coisas fúteis por aí. E a pessoa acha que vai se alimentar na única vez na semana. Não. Da mesma forma que o nosso corpo material, nossa carne, precisa de 3 a 4 vezes uma alimentação, de 3 em 3 horas, precisa beliscar algo, nós falamos, nossa, eu estou com fome. Assim a nossa alma pede por Deus. Se a sua alma não pede por Deus no dia a dia, se a sua alma, se passa uma semana, a sua alma não pede por Deus, se passa um mês, a sua alma não pede por Deus, não se considere um cristão. Eu não estou sendo radical por isso. Não se considere um salvo. Tema por isso, clame a Deus. A sua alma está apática. Quando alguém se encontra nesse estado, é preocupante. Eu me lembro que, quando eu me desviei, todos os dias a minha alma gritava por Deus. Eu sentia angústia. Eu fazia o que tinha que fazer, mas eu sentia angústia. Mesmo assim, a alma gritava por Deus. Nossa alma grita por Deus e Deus vai nos cercando. Isso é automático, não tem como correr dele. É como Jonas, que Jonas tinha uma missão para ir para o lado, ele foi totalmente diferente. Ele correu para o outro lado. Ele correu para o lado totalmente oposto. E Deus lançou a tempestade. E muitas pessoas pagaram pela desobediência de Jonas. E um peixe o engoliu e cuspiu ele lá em Nínive. E Deus falou, você vai pregar sim. Você vai pregar sim. Por quê? Porque quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, Ele faz, Ele torce. Jonas não precisava passar por aquilo. Mas Deus fez ele voltar lá atrás, pegou ele, tacou ele onde tinha que ir. Eu vou falar um dia, igual um irmão apontou o dedo para o meu pai e falou, não deixa Deus te ralar. Para as pessoas que estão nos assistindo, para nós que estamos aqui, não deixa Deus te ralar, porque o ralar de Deus é doído. E nós vimos a consequência que aconteceu dentro da minha casa. Eu vi a consequência que Deus fez comigo. Ai, Deus não amaldiçoa, Deus não castiga. Castiga sim! Ele castiga sim. Sabe, às vezes eu vejo pessoas falando que ama a Deus, que isso, aquilo, mas é uma dorzinha no peito, é uma dorzinha no dedão do pé. A pessoa parece que está jogando da sorte, vou para o céu, para o inferno, e fica aquela tremor, aquele medo terrível. Para onde que eu vou? O que vai acontecer na minha vida? Só para vocês entenderem, se eu falo que eu amo a minha esposa, se eu falo que eu amo a minha mãe, se eu falo que eu amo o Dudu, mas eu agrido vocês, eu brigo com vocês, eu vivo xingando vocês, eu vivo fazendo tudo que é de mal com vocês, será que eu amo vocês de verdade? Agora vocês se colocam no lugar, olhando para Deus. Eu falo que eu amo a Deus, eu falo que eu amo a Jesus Cristo todos os dias. Eu olho para o espelho e falo, bom é estar aqui. E eu não faço as coisas que Deus coloca para eu fazer. Será que eu amo a Deus de verdade? Eu não vim aqui acariciar o pecado de ninguém. Eu não vim aqui passar a mão na cabeça e pregar bênção para as pessoas. Eu não vim aqui fazer isso. Errado tá quem pensa que eu vim fazer isso. Se a tua alma não pede justiça, se a tua alma não clama por Deus, e a Bíblia muitas vezes usa a palavra justiça como harmonia, se a tua alma não clama por harmonia perante Deus, alguma coisa de errado tem.
essas pessoas não se alimentam durante a semana. Há pessoas que não leem a Bíblia em casa, as pessoas que não oram, pessoas que não meditam na palavra de Deus. Eu não estou falando para nós ficar 5 horas de joelho. Eu não estou falando disso. Se puder, amém. Amém. Eu me lembro até hoje, o homem mais piedoso que eu conheci na minha vida, eu, na verdade não conheci. Eu não conheci. Eu vi vídeo deles, tem vídeo dele até hoje no YouTube. É o Leonardo Ravenhild. Não tinha ninguém, tinha um ar para falar desse homem. Do pai dele, piorou então. Foi um dos maiores pregadores do século passado. Não tem um ar para falar desse nome, não tem um ar. E ele falou, ele pregava desse jeito, que as pessoas vão entrar no céu e acham que vai chegar lá com festança e blá 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 e toda aquela coisa. Ele falou, meu amigo, quando você chegar no céu e você ver quem é Jesus Cristo, você vai cair de joelho e passar parte de uma eternidade de joelhos, por contemplar quem Ele é. O grande problema da igreja, eu não deixei isso anotado, mas é uma observação, o grande problema da igreja é que ela não conhece Deus, ela não quer Deus, ela quer as coisas de Deus, mas não o Deus das coisas. Esse é o maior problema da igreja. E tem pessoas que estão indo de milhares e de cabeça para o inferno. Eu não estou sendo extremo por isso. Em quinto lugar, a doença que são provocadas por alimentos estragados. Eu acho que esse ponto aqui, que Deus deu graça de colocar, eu acho que é o pior de todos. Há pessoas que estão doentes por comerem coisas estragadas. Há pessoas que estão doentes por ouvirem conselhos mundanos. O que a Bíblia fala em Salmos, capítulo 1, que nós lemos alguns meses atrás? Medita na lei do Senhor. Essa pessoa, o justo, ele não segue o conselho dos ímpios. Mas não, tem pessoa que fecha a Bíblia, taca para o lado e vai perguntar para o fulano, para o ciclano. Ah, mas foi um pastor que aconselhou. Irmãos, esses dias eu fui pedir conselho para um pastor. E mesmo ele me dando conselho, eu pesquisei na Bíblia também. Vamos ver se ele realmente está certo. Eu pesquisei na Bíblia. Não é porque é um pastor, não é porque eu estou pregando, que é assim que vocês têm que aceitar tudo. É terminando o culto, vocês abrem a palavra de Deus e falam, ó, isso aqui está errado. É isso que nós temos que fazer. E quanto mais conselhos mundanos, conselhos de pessoas ímpias. Há pessoas que estão doentes por ouvirem de quem não tem Deus. Nós vemos episódios e mais episódios de coisas que acontecem por aí, de separações, porque a fulana foi pedir conselho para alguém que é mundano. Pessoas que falam, o que eu devo fazer? Eu lembro até hoje que aconteceu um drama terrível na nossa casa. Terrível. E sabe qual é o mais engraçado? Tantas pessoas do mundo, quantas pessoas que dizem ser cristão, falavam para mim, não perdoa o teu irmão, não perdoa o teu irmão, se eu fosse você eu matava ele. Isso se dizem cristãos. Cristãos. Eu me lembro até hoje que um caso de um amigo e uma amiga, infelizmente, ele cometeu adultério. E ela foi buscar a palavra dentro do culto. E o pregador falava para ela, não perdoa, porque ele vai fazer de novo. Que evangelho nós estamos comendo? É esse tipo de comida que nós comemos todos os domingos. Está errado. Está errado. Há pessoas que estão morrendo espiritualmente, pois estão comendo comida envenenadas por Satanás. Esses dias, eu até fico desesperado por isso. Esses dias, as pessoas classificaram Dave Leonardo, e eu falo o nome dele mesmo, falando que ele é o novo Billy Graham do século. Billy Graham é o diabo. É o diabo desse século, porque o que ele prega de heresias, ele fala que o homem é o centro do coração de Deus. Mentira! 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 O centro de tudo é Jesus Cristo. Eu fiz uma breve comparação esses dias com a pregação de Billy Graham e de Dave Leonardo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Só porque ele lota as igrejas? Se eu for comparar com quem lota as igrejas, com as pregações que eu faço, que eu sempre fiz em dar aula, significa que eu não sou homem de Deus, porque sempre as minhas aulas foram vazias. Sempre as minhas aulas foram vazias, meus cultos foram vazios. E nem significa que eu não tenha Deus.
Isso não tem nada a ver. É porque está escrito desse jeito. Eu lembro que Paulo escreve aos Romanos e ele pega uma partícula de Isaías e diz assim: ainda que os descendentes de Abraão sejam como a areia da praia, só o remanescente será salvo. Pouquíssimo. Quando Jesus fala entrar pela porta estreita, ele não está falando de todos os cristãos. Ele não está falando, ele não está falando do mundo inteiro. Ele está nem aí para o mundo. Ele está nem aí para o mundo. Ele está falando dos que dizem ser cristãos. Igrejas cheias não significa que as pessoas têm sede de justiça. Elas não significa que elas têm fome de justiça. Não significa nada. Pessoas que ouvem toda hora: Jesus te ama, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus é isso, Deus é aquilo. Elas não conhecem nada de Deus. Pessoas que vivem escutando música, louvores, entre aspas, louvores, que não provém de Deus. Isso é comida envenenada. Ouvindo pregações de coaches, pregações que não confrontam o pecado, não confrontam o pecado do pecador. Eu estava vendo um exemplo. Imaginem, nós estamos aqui, na verdade eu estou no meu trabalho, vamos dizer que eu trabalho fora, e eu me enrosco com alguma secretária, com alguma mulher lá, e eu cometo algum pecado. Eu estou voltando para casa preocupado. Eu acabei de trair minha esposa. E eu estou voltando preocupado. E eu voltando preocupado, aparece uma placa gigante. Estou dando exemplo que um pastor deu. Aparece uma placa gigante, as pessoas segurando na rua: Jesus te ama. Eu falo, e está escrito assim: Jesus te ama do jeito que você é. Eu falo, então tá bom. Essa frase, o que aconteceu? Ela só passou a mão no meu pecado. Então eu posso voltar a fazer de novo aquilo, porque Jesus me ama como eu sou. As pessoas, é o que eu costumo falar sempre, as pessoas têm a mania de fazer uma distinção, que o Deus do Antigo Testamento é o Deus ruim, um Deus extremo, e Jesus é um hippie legal, um Deus legal. E são o mesmo Deus. A verdadeira comida do Espírito é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Observação: eu fui o primeiro a comer isso. Isso aqui que eu fiz foi o primeiro a comer. E fui o primeiro a apanhar. E se isso está tocando no fundo do seu coração, dá graças a Deus. Se você lembrou de alguma coisa, dá graças a Deus, porque Deus toca quem Ele ama. Deus repreende aquele que Ele ama. Em sexto lugar, há pessoas deficientes espirituais por falta de alimentação ou porque comem errado. Hoje tem uma explosão da informática, da informação. Tem uma explosão de redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, mídias sociais. Mas nós nunca vimos uma geração tão pecaminosa quanto agora. Hoje nós temos contato, nós temos a explosão da informação, nós temos contato direto com a Bíblias e mais Bíblias. Tem pessoas que têm 9, 10 Bíblias. Eu conheço pessoas que tinha 12 Bíblias dentro de casa. Nós temos contato com o grego, com o hebraico. Esses dias nós fizemos um intensivão do Iago, assim para trás. As pessoas que não tinham noção do grego aprenderam a ler grego na hora, em poucos dias, em poucas horas. Porque é fácil você ter contato direto. Isso é bom em partes. E ao mesmo tempo é terrível. Porque as pessoas, elas estão passando fome espiritual. Fome espiritual porque cada um fala alguma coisa. Cada um interpreta esse livro do jeito que quer. Nós estamos numa geração que não conhece a Deus. Não conhece as coisas de Deus, nem conhece a palavra de Deus. Qual é essa fome? Qual é esse apetite da justiça? Primeiro, o desejo real de Deus. Nós temos que tomar cuidado com o apetite hipócrita. O que é o apetite hipócrita? É querer as coisas de Deus e não o Deus das coisas. Querer Jesus e continuar no seu pecado. Me lembro que eu ficava em conflito, muitas das vezes. Eu ficava em conflito porque a nossa carne grita. E eu queria continuar fazendo as coisas do mundo e seguir a Jesus Cristo. E eu falava, mas não dá, é impossível. É impossível. E ficava com aquele conflito.
E é o que Jesus fala, ou você se entrega ao dinheiro, a deleite, ou você se entrega a mim. Não é impossível você servir a dois deuses. É impossível. Então não tenha um desejo hipócrita, um apetite hipócrita de fome e sede de justiça. Tenha real fome e sede de justiça. Em segundo lugar, fome e sede de justiça são diariamente. É fome todos os dias. Assim são as coisas de Deus. É mais amor, é mais da misericórdia, é mais da graça, mais da palavra, mais de Cristo Jesus, mais da justiça de Deus na terra, mais e mais. É o fruto do Espírito. E assim você vai crescendo em santidade, em glória, em glória. E eu volto a repetir, não deixa Deus te ralar. Não deixa Deus tocar em você para você seguir. Ai não, esse Deus fere o meu livre-arbítrio. Você acha que Deus está se importando com o teu livre-arbítrio? Não. Não. Fome e sede são diferentes de vontade de comer e vontade de beber. Isso foi uma coisa que me impactou. Porque muitas das vezes nós temos vontades de comer, nós temos vontade de beber, ou nós temos vontade de ler a palavra de Deus e orar, mas nós falamos, não, depois quando fazer tal coisa eu vou. Não, depois. Não é isso que Jesus fala aqui. Ele está falando de fome. Alguém que está passando fome e ela não sabe o que vai comer no outro dia. A pessoa está desnutrida de sede, sabe? Está desidratado, está com uma sede terrível. É isso que Jesus está falando aqui. Fome e sede é desespero de comer e beber. Há fatos históricos, quando as pessoas passaram fome. Há vários fatos, vocês podem colocar no Google. Não precisa acreditar em mim, coloque no Google. De pessoas que elas cometeram canibalismo por causa de fome. Há umas partes em Israel que Deus lança uma profecia em Israel por desobediência. E as mães matavam um filho para comer. É isso que acontece. E esse Deus não mudou. Esses dias, vou colocar uma observação aqui. Esses dias, o pessoal postando, xingando Bolsonaro, xingando Lula. E eu já fui uma dessas pessoas. E nisso é uma coisa bem clara. Que isso que acontece com o Brasil não é coisa do Satanás. É um juízo de Deus. Eu posso estar falando bobagem, se eu estiver falando, depois eu peço perdão por isso, mas para mim, essa pandemia que veio, nada mais é do que uma das pragas que Deus enviou. E nós temos que entender que eu fui lá, o pessoal discutindo, e eu falei, enquanto o povo não se arrepender dos seus pecados, enquanto o povo não se voltar para Deus, o mundo não vai melhorar, o Brasil não vai melhorar. E teve pessoas que rebateram, teve pessoas que ficaram com raiva, que queriam discutir. Voltando, me perdi. Há fatos históricos sobre canibalismo, porque as pessoas passaram fome. É esse tipo de fome que Jesus está falando aqui. Só Deus pode suprir a necessidade da minha alma, da tua alma, da alma de todos que estão aqui, da alma de todos que estão nos assistindo. Só Deus. Nós podemos ver um exemplo. Salomão, ele tentou suprir a necessidade da alma dele com vinho e com coisas dessa vida. Ele fez de tudo, exatamente tudo. E no fim, o que ele falou? Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Salomão tentou correr atrás de riquezas e suprir a sua alma. E no fim, ele falou, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão, ele tentou correr atrás de sexo e se envolver com 1000 mulheres e suprir o desejo da alma dele. E o que ele falou? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão, ele, para suprir o desejo da alma dele, ele tentou o sucesso. E até hoje as pessoas pegam o exemplo de Salomão
como o homem mais rico que houve. De que ele falou? Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Entenda uma coisa, a angústia da nossa alma, o vazio que nós sentimos, que todos os homens sentem, e muitos só estão adormecidos. Só Deus pode cobrir, só Deus pode suprir esse vazio da nossa alma, só Deus pode transformar pessoas, só Deus pode curar pessoas, só Deus pode curar a angústia que nós sentimos dias a dias. Por que ter fome e sede de justiça? Porque aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Se você tem fome e sede de justiça, se algo toca dentro de você, por uma justiça legal, por uma justiça moral, uma justiça social, você será satisfeito um dia. Por que ter fome e sede de justiça? Porque quem tem fome e sede de justiça é feliz e mais que feliz. E o que Jesus quer dizer aqui é: quão feliz é o homem que deseja a justiça total, do mesmo modo como o que tem fome deseja o alimento, ou o que morre de sede deseja a bebida, porque este receberá a satisfação de seu desejo. Fome e sede de justiça é desejar a justiça legal, moral e social, e saber e ser feliz por isso, e ter a certeza que Deus há de satisfazer esse desejo um dia. Nós não temos uma esperança de Deus satisfazer esse nosso desejo aqui na terra. Não. O mundo, é como Paulo fala, o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. O próprio Senhor Jesus falou: a minha pátria não é aqui, o meu país não é aqui, o vosso país não é aqui. Nosso país é em outro lugar. Mas ainda nós teremos muitas aflições ainda do que passar. Eu me lembro que na época da minha rebeldia, juventude, de loucura, 2 empregos, ganhava muito bem, tinha todos os amigos do meu lado, mas por dentro, quando eu entrava no meu quarto, eu sentia angústia, amargura. E um dia eu fui conversar com um pastor, amigo, desesperado. E eu cheguei para ele e falei o que eu estava sentindo, tudo que eu estava sentindo, e desabafei tudo com ele. E ele mencionou isso para mim. Ele falou: tua alma está gritando por Deus. Ele falou: você está igual Salomão, mas a diferença é que quando Salomão escreveu esse livro, ele já era velho. Ele falou: você só tem 20 e pouquinhos anos. E você está nesse estado. A tua alma está clamando por Deus. E você está se afastando cada vez mais de Deus. Ele falou: hoje você está nesse estado, mas Deus vai te trazer de volta. E eu perguntei para ele onde Deus estava, onde eu fiz todas essas loucuras na minha vida. E eu questionei a Deus. E eu pensei que ele ia falar: não, porque você tinha pecado, então Deus se afastou de você. Ele falou: Deus estava ali do teu lado te observando. Porque Deus é soberano. Deus é soberano. E Ele permite do homem cair, do homem se afundar, para ele entender que só a justiça dele, só Deus é santo, só Ele é justo. É essa palavra que Deus nos dá. O resumo é: tenha fome e sede de justiça. E se você não tem, clame a Deus por isso. Clame a Deus. Clame a Deus. Não deixe de se alimentar dia após dia, noite após noite. Noite após noite. Guardemos em nosso coração. Deus seja louvado.